Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Seja muito bem-vinda, professora Maria Antónia Espadinha, aqui ao programa Palavras de Lotes, que é um programa em parceria com a Rádio Freguesia de Belém e o Centro Científico e Cultural de Macau, para ir para o Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau. É para nós um grande gosto ter a professora Maria Antónia Espadinha connosco. Quem é a professora Maria Antónia Espadinha? É licenciada em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é doutora em Filosofia, Línguas e Culturas, portanto, variante Línguas e Culturas Românicas, pela Universidade de Salzburg. Foi, durante um tempo, professora do ensino secundário em Portugal, depois foi para Macau e para o Departamento de Português da Universidade de Macau, de onde esteve vários anos e até à sua reforma, até ao seu jubilato. Neste momento é professora emérita da Universidade de Macau, tendo sido diretora do Instituto de Estudos Portugueses, que passou a Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Ciências Humanas em janeiro de 1997 e esteve entre janeiro de 1997 e agosto de 2007 no Departamento. É também professora emérita da Universidade de São José, onde foi vice-reitora entre 2014 e 2018. Os seus interesses são variadíssimos, mas incidem sobretudo na língua portuguesa e línguas estrangeiras, as variantes inglês e alemão. Também tem uma grande dedicação pelos estudos de tradução. Aliás, foi a autora da ideia de se criar um mestrado de tradução chinês-português na Universidade de Macau, no Departamento de Português da Universidade de Macau, o que foi absolutamente inédito. Perguntam-me porquê, se estávamos na China, se estávamos em Macau, ainda não era a China, ainda era a administração portuguesa. Porquê é que foi tão inédito? A professora Maria Antónia vai ter o gosto de vos explicar. Seja muito bem-vinda. Posso fazer uma primeira pergunta? Muito obrigada. O que é que ele levou até Macau? Era uma altura difícil aqui. Eu tinha 2 filhos, as coisas não pareciam caminhar muito bem. Na altura eu já estava na Faculdade de Letras, porque eu, antes de ir para Macau, estive na Faculdade de Letras durante 15 anos. E porque eu tinha estado na Áustria antes, depois lá acharam que eu existia, fui para ali. E nessa altura o diretor do departamento da altura, era o Instituto de Estudos Portugueses, era o professor Luís Filipe Barreto, que me encontrou e me perguntou se eu queria ir. Eu disse logo que sim. Foi um bocado complicado, razões burocráticas não sei explicar. Eu deveria ter ido em setembro de 93 e só fui em março de 94. Mas foi com muito entusiasmo e nunca me arrependi. Pois, e deixou muito boas memórias em Macau, entre os alunos, os professores, quem dirigiu, como chefe de departamento, deixou realmente grandes memórias. E depois como vice-reitora da Universidade de São José. Gostou de ensinar em Macau? Esteve na Universidade de Macau, esteve depois numa universidade privada, que foi a Universidade de São José. Gostou de ensinar em Macau? Foi uma experiência muito gratificante. A princípio, nem tanto, porque o português era, a língua portuguesa, ou era na licenciatura em português, que ainda existia e que terminou na altura da transferência de poderes, mas os alunos chineses tinham português com um complemento fraco, porque tinham normalmente 2 semestres ou 3, e tive episódios divertidos com esses alunos. E era muito engraçado porque, por exemplo, as alunas de educação gostavam de ter português porque diziam que eu tinha uma didática boa. Os alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologia, que eram obrigados a 2 semestres, eram mais renitentes, mas eu conseguia conquistá-los, porque eu perguntei o que é que eles queriam que eu desse. E a primeira coisa que eles me pediam foi para dar os números ordinais. E depois negociávamos.
fazíamos o programa e negociávamos e foi bom. Ainda bem que teve essa realmente, que foi bom e que gostou. Na qualidade de diretora do Departamento de Português da Universidade de Macau, quais são as medidas que destaca para o diálogo entre culturas e aprendizagem do português no território? Portanto, medidas para a aprendizagem de português, para o diálogo de culturas, teve ideias muito importantes, entre as quais eu já mencionei aqui o mestrado de chinês-português da Universidade de Macau, mas eu sei que teve muitas ideias. E porquê é que as teve? Porque tive muitas oportunidades para as ter, e a partir de uma dada altura eu queria só corrigir uma coisa. O departamento só surge, ou só ressurge, porque inicialmente era departamento, em 99, por causa da transição, decidiram acabar com o Instituto de Estudos Portugueses, que tinha valência de faculdade, e passou a departamento. Mas uma das coisas que eu achei que devia fazer foi a criação de uma licenciatura em Estudos Portugueses, que foi tão importante ou mais do que a licenciatura, do que o mestrado, porque criou gente para o mestrado. Além disso, também tivemos... Abriu caminho. Abriu o caminho. E além disso, também tivemos a oportunidade de, em colaboração com a TSES, criar o curso de formação de professores chineses de português para as escolas de Macau. E era um grupo, esse primeiro grupo era um grupo fantástico, só com raparigas e um rapaz, e que quando se formaram, começaram por ir ensinar português e passaram todas a tradutores, porque eram de facto excepcionais. Não sei se estava nesse grupo alguns que eu viria a conhecer, como por exemplo a Gao Lili, está a pensar na Han Lili. Talvez também a Gao Lili e a Han Lili, são duas diferentes. A Gao Lili era professora já. Era professora. A Gao Lili veio mais tarde, quando uma das tradutoras do reitor se despediu. A Gao Lili nunca foi minha aluna. Não. Yao Jingming. O Yao Jingming foi. O Yao Jingming era meu colega. Era, na altura, o único professor chinês do departamento. Portanto, também como a Gao Lili, mas o Yao era licenciado, e a Galilei, não sei se era licenciada, foi a filha dela como aluna. Mas uma coisa que eu penso que é muito importante entre estas ideias, como por exemplo a formação de professores chineses na área do português, e depois colocar esses professores que foram formados a ensinar português aos chineses, para mim foi uma das ações pedagógicas mais relevantes. Para mim também. E depois havia, já agora se me permite, havia uma lenda em Macau de que os alunos da China, que eram todos muito bons, e os de Macau não eram. E depois descobriu-se que nós tínhamos grandes cabeças em Macau. Aliás, uma das nossas primeiras licenciadas em estudos portugueses, aliás, era, como é que se chamava? Língua e Cultura Portuguesa, que era o curso em português, era uma senhora chamada Leung Chok-hee, que se doutorou connosco, e depois teve um desgosto lá e foi-se embora, e foi muito a pena. Uma pessoa fantástica. Tínhamos a Sónia Hao Siu-eng também, que se doutorou connosco. Nós tivemos alunos brilhantes, a Sónia de Macau, e a Leung também de Macau, e o Lu Chi-seng, que era do curso de tradução. Porque o curso que foi nosso orientando em conjunto. O curso de tradução já existia e foi aniquilado, porque nós tínhamos uma licenciatura e o Politécnico tinha um bacharelado. E depois eles criaram a licenciatura e nós ficámos sem espaço. Mas depois criámos novamente e criámos o mestrado. Muito bem. Depois desta experiência, desta riquíssima experiência na Universidade de Macau, e ligada ao Departamento de Português, e estas ações, tanto como formação de professores, como no mestrado, como esta importante ideia do mestrado e a licenciatura em português, portanto, vários aspectos muito importantes, terminou o seu tempo na Universidade de Macau e passou para a Universidade de São José. De que programas implementados guarda melhores recordações? De um programa que se chamava
vou traduzir para português, porque ele tinha o título em inglês, Grau Associado de Tradução. E foi uma formação que atraiu, nós estávamos à espera que atraísse tradutores, aqueles tradutores com menos formação, e atraiu muitos jovens que fizeram, e depois, rapidamente, o curso passou a licenciatura. Portanto, os que entraram para um curso de 3 anos fizeram um curso de 5 anos. E isso foi muito importante também. Isso é realmente é muito importante e fica... Porque eu recordo-me que enquanto estive em Macau ouvia muitas vezes dizer o problema deste território é que não tem bons tradutores, ou seja, não tem tradutores suficientemente bilíngues e não se explica com a presença de bilíngues em português-chinês e não se explica isto com uma presença de quase 500 anos, quando nós realmente... perdemos. Houve uma altura em que eu penso, não sei se estou a dizer corretamente ou não, mas houve uma altura em que havia macaenses que faziam a ponte no século XIX, por exemplo, faziam a ponte entre os portugueses, os línguas, os jurubaças, faziam-se. E depois, no século XX, perde-se um bocadinho essa ponte. Não, havia sempre Luís Gonzaga Gomes, houve sempre nomes distintos, mas poucos, muito distintos, mas muito poucos. Então, mas deixa-me só dizer uma coisa, mas havia o curso de tradução tal de 3 anos no Instituto Politécnico. E eu lembro-me, e gostava de partilhar isto, que a Manuela Paiva, que na altura dirigia o curso, me convidou para o dia de São Jerónimo, que é, salvo erro, 30 de novembro, 30 de setembro. Para fazer uma palestrinha. E eu falei, e depois os alunos quiseram fazer perguntas e perguntaram-me se eu achava que eles tinham futuro quando houvesse a transição. E eu disse, vocês têm um futuro brilhante, porque vocês sabem português e chinês. E, portanto, vocês têm é que desenvolver as vossas capacidades, porque vocês nunca lhes vai faltar trabalho. Pois. E, portanto, a partir de determinada altura foi de facto, houve um grande apoio no século XX, na última administração de Macau, houve um grande apoio para o desenvolvimento dos estudos, da tradução, apoio aos tradutores, e esse apoio foi muito importante para hoje nós podermos ter e falar e referir ótimos tradutores em Macau, que existem em Macau e que contribuem para o tal diálogo de culturas. Exatamente, porque esse aí quer dizer... Uma língua é uma cultura, e aproximar 2 culturas distantes, aliás, vimos outro dia o livro do nosso amigo Yao Jiming, é um trabalho que é quase invisível, mas que se faz. Mas que se faz e depois aproxima. E eu queria também dizer uma coisa que foi importante nesses cursos que criámos na Universidade de Macau, foi termos conseguido que viessem grupos de estudantes para Portugal, e os primeiros grupos vieram com subsídios plenos, uma vez da Fundação Macau, uma vez da Fundação Jorge Álvares, 2 vezes a Fundação Jorge Álvares, que depois, entretanto, ficou um bocado com falta de dinheiro e hoje em dia tem uma outra orientação, porque, de facto, isso desgosta-me, porque uma das razões por que foi constituída aquela fundação foi para proteger os alunos de Macau que queriam estudar em Portugal. Uhum. E o seu contributo para o vasto diálogo entre culturas, ou o seu contributo para o diálogo entre culturas é vasto. Vamos pôr o vasto aqui no final. É vasto. Gostaria de salientar alguns escritos que o ilustrem. Tem escrito muita coisa, tem feito muitos artigos. Gostaria de mencionar algum a quem em especial tenha agradado particularmente escrever? Não fiz assim tantos. Eu fiz mais intervenções orais que eu não quis publicar. Porque achei sempre que eram deficientes, que não diziam tudo. Mas eu acho que está a ser modesta. Congressos, e as coisas que escrevi sobre o trabalho com os alunos, tudo isso, são modestas. Eu não
trabalhei mais na área da tradução, talvez. Mas eu recordo, por exemplo, que também tem dedicado, enquanto uma das autoras daquele dicionário de Macau, o Ditema, não é? Sim, Ditema. Que abordou, analisou, aprofundou estudos sobre algumas escritoras macaenses, nomeadamente. Escritoras e escritores. Escritoras e escritores, exatamente. E então, entre eles, há algum escritor ou alguma escritora que lhe mereça atenção particular? Eu não queria destacar ninguém, porque eu, de facto, tenho lido muito. Mas vou dizer um nome, porque é um nome que é, infelizmente, quase desconhecido, que é o nome de Josué da Silva. Um judeu. Não sei se ele era judeu, ele vinha de Moçambique, onde já tinha obra publicada, e eu só conheço 2 livros dele. Não, ele escreveu foi o judeu, não é? Não é esse. Não é esse. Não Josué da Silva. Josué da Silva. Eu peço desculpa. Faleceu, talvez há 10 anos. Não é ele, de certeza. Era jornalista. Não. Eu pensava que estava a referir-se àquele que escreveu o judeu, não é? Não. Tem sobre... citados em Macau, tem um livrinho que se chama Amor Oriente, que é uma delícia de crítica. E um outro que é um livro um bocado fantasmagórico, um bocado na linha daquele livro do... Como é que ele se chama? Aquele do autor das Almas Transviadas. Do Tang, do Jiao Tang. Do Jiao Tang. Do Jiao Tang, que é a saga do Bom Simão. E é muito engraçado, quer dizer, é terrível, porque, no fundo, no livro que foi escrito antes do acontecimento, ele quase que retrata a morte do filho. Ai, credo. Deve ser intenso e muitíssimo dramático, não é? Intenso. Muito dramático. O Simão tem uma espada fantástica lá em casa que tem os poderes mágicos. É muito interessante. E que depois esses poderes, essa espada não recupera, não faz a recuperação. Não faz. Não faz. É a vida como nós a conhecemos, com todos os lados, sobretudo com o lado positivo e o lado negativo. E a cultura chinesa esteve em Macau muito tempo, e sabe que a cultura chinesa é predominantemente patriarcal. Será que Macau fugiu a esta regra? E Macau encontrou uma cultura mais matriarcal, mais patriarcal? Depende, porque portanto, aí já era quase um ensaio de sociologia para fazer aqui que não dá tempo. Mas eu acho que, sobretudo nas grandes famílias macaenses, embora o nome seja o do patriarca, é a matriarca que reina. Essa é a ideia que todos os macaenses têm, não é? Que transmitem. Dizem, não, pode ser uma cultura patriarcal, mas lá em casa quem manda é a mulher, é a matriarca. E tem, olha, nomeadamente Henrique Sena Fernandes considerava isso, sim. Miguel Sena Fernandes considera, e portanto são tudo figuras macaenses que consideram que é na sombra, mas é um grande poder na sombra. Não, é um grande poder, e no caso do Henrique Sena Fernandes é a força redentora. A mulher é a redenção. Amor e dedinhos de pé. Não só. E não só. A trança feiticeira. E também, mesmo naquela noite de 10 de dezembro, a figura das mulheres que são muito apagadas no enredo, mas são elas a força. Pois. E nos dores, a coisa é já diferente. Mas nos contos também. Mas os dores não ficam incompletos e não é posteriormente terminado? Sim, quer dizer, eu não percebo bem, não se percebe bem, porque os dores não terminam. Pois é. Aliás, houve uma proposta, creio que do Carlos Marreiros, para escrever finais. E depois ninguém se chegou à frente. Falou-se, quer dizer, eu esperei que ele próprio fizesse, não fez. O Miguel também não quis fazer. Miguel Sena Fernandes. Sim, Miguel Sena Fernandes também não quis fazer. E, portanto, o livro ficou assim, ficou aberto. É uma obra aberta. A Leontina vai encontrar-se com o seu amor ou não, depois daquela vida que ela passou. É assim. Não, mas é. E depois, se ler os livros da Marilena do Carmo,
Também há uma forte... A Nhonha Catarina é uma mulher cheia de força. Exato. Foi fácil para si, ou foi um grande desafio ocupar cargos de destaque de poder em Macau? Portanto, no fundo estava ligado ao poder académico, mas não deixava de ser um cargo de poder, o estar à frente de um departamento, o ser vice-reitora. Não sentiu... Nunca me senti em cargos de poder. Eu senti-me como alguém a quem pedem para fazer um trabalho e que se esforça por fazê-lo bem feito e fazê-lo em equipa. E eu isso tive muita sorte, porque no caso da Universidade de Macau, a minha equipa, a que também a Ana chegou a pertencer... Com grande felicidade. Foi uma ótima oportunidade. Era de amigos. Era. Havia sempre assim algum... bocadinho mais, menos próximo, assim, mas não tive... Havia, às vezes, conflitos entre alguns, e eu tentei dirimi-los com bom humor e com palavras mansas, mas eu nunca tive poder. Correu muito bem a equipa, portanto... E na Universidade de São José também, porque há uma coisa que eu nunca deixei de ser, porque eu sou professora. Eu gostei... Isso é aquilo que me preenche. E esses cargos foram uma espécie de cangas que eu suportei, mas fui sempre ensinando. E na Universidade de São José tinha um reitor fantástico, tinha uma boa equipe. Peter Stilwell. Peter Stilwell, exatamente. E tinha uma equipa fantástica de português. Com a Vera Borges... e todas as outras pessoas que por lá passaram, que não foram muitas, porque a parte do departamento português era pequenina, mas tínhamos gente muito boa. É verdade. Por exemplo, os prefácios que a Vera Borges tem feito, tanto à Cecília Jorge, ou Poemas para Macau, que eu aconselho a toda a gente a ler, Poemas para Macau, e com o prefácio da Vera Borges, como ainda, também muito bem escrito, como ainda o Mapa Esquife, por exemplo, da Fernanda Dias, que também com um ótimo prefácio da Vera Borges, ela tem muita qualidade. E tudo que ela faz tem qualidade. A Vera é uma pessoa de muita qualidade. Aliás, e até isso é uma boa oportunidade para referir que em Macau se reuniram sempre várias equipas e várias pessoas, talvez pelo acaso do destino, não sei, mas pessoas com muita capacidade de trabalho, muito valor, muita qualidade, e que vinham muitas vezes de Portugal e depois chegavam a Macau e começavam a perceber que lá era mais fácil, por exemplo, publicar, fazer trabalhos, e os trabalhos terem visibilidade, e aqui em Portugal era muito difícil, e isso contribuiu para que em Macau se criasse um escola importante. Que a Ana Cristina pertenceu e pertence. Pertencemos. E por falar em pertencer e pertences, e por falar em Macau, quando é que pensa regressar a Macau e por que razão a terra a inspira tanto? A terra inspira porque eu amo aquela terra. Foi uma terra que me acolheu bem. E o amor não tem razão. O amor não tem razão. E tudo o que eu puder fazer por Macau, faço. E deixou em Macau sementes. Deixei, está lá a minha filha. Um dos filhos ficou, o outro veio com a mãe, o que é muito interessante. E ela sente-se muito bem lá e não quer vir embora. E até cresceu. Eu penso que ela absorveu bem esta capacidade de transformação que nós sentimos quando chegamos ao Oriente, porque é o contacto com muitas culturas diferentes e vamos nos transformando em diálogo com essas culturas, vamos crescendo, alargando horizontes, transformando. É isso que a sua filha sente. Eu acho que sim. Eu acho que ela, mais do que até apenas Macau, uma vez foi a Teresa Sena Fernandes num colóquio, logo depois de ter chegado, num colóquio convívio, era um conjunto de pessoas, estava a Ana Paula Lourinho, e a Teresa Sena Fernandes falou dos asiatas. Eu acho que a Maria é uma asiata. Ela adora a Ásia, gosta, sente-se bem, viaja sozinha pelo mundo, quando pode.
É assim. E com a mãe, por vezes. Pois nós estamos a chegar ao fim da nossa viagem. Foi muito agradável esta entrevista e foi muito. Eu penso que as pessoas ficam com melhor consciência do que de facto acontece numa terra tão pequena, mas que depois oferece oportunidades tão grandes a todos nós para nos transformarmos, para dialogarmos, para entrarmos em contacto com outros mundos, com outras maneiras de ver e que vão ser muito... Eu não queria utilizar a palavra útil, porque eu não gosto da palavra útil neste sentido. Vão ser muito eficazes. Vão ser muito eficazes para nós, para acabarmos com os preconceitos, e porque há muito preconceito em relação ao que nós não conhecemos. E nós em Macau podemos conhecer melhor outras culturas e ficamos muito menos preconceituosos e muito mais abertos ao outro. A verdade é esta. Bom, eu se alguma coisa boa tenho em mim é que nunca fui preconceituosa. A única coisa que eu receava era não reconhecer os alunos um a um, porque toda a gente dizia que eram todos iguais e não eram. E não eram todos iguais. De maneira nenhuma, nem de expressão, nem de cara, nem de nada. E eu acho que isso é uma coisa bastante importante. É olhar para cada um e ver em cada um um ser humano que é diferente do outro, que tem as suas qualidades, pode ter alguns defeitos, mas estes não interessam, e nós estamos ali para ajudar a crescer. Isso é isso mesmo que eu sinto. Muito obrigada, professora Maria Antónia Espadinha. Foi um gosto esta conversa. Foi realmente uma conversa além do respeito que lhe tenho, entre amigas, verdadeiras amigas, porque há muitos anos que nos conhecemos e porque eu tive a felicidade de fazer parte da equipa da professora Maria Antónia Espadinha por várias vezes. A felicidade de a ter comigo e de a ver também transformar-se. Isso é importante. Quer dizer que nós crescemos, não é? Muito obrigada. Nada. Não percam o próximo programa de Palavras de Lótus na Rádio Freguesia de Belém, em conjugação com o Centro Científico e Cultural de Macau. Palavras de Lótus, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.